Eu queria primeiro externar minha grande alegria e satisfação mesmo de poder estar começando, né, esse trabalho aqui com vocês. Eu digo começando não só por conta da atividade de hoje, que a gente vai conversar um pouquinho, mas porque eu acredito, a gente, eu, Mariana, né, que está aqui também, a gente que atua na saúde do trabalhador, a gente tem em mente que a gente, quando inicia alguma coisa em saúde do trabalhador, envolvendo trabalhadores e trabalhadoras, a gente que ali, a gente selou um compromisso e responsabilidade, né? Então, para mim, para a gente, não faz muito sentido eu vir aqui falar um monte de coisa sobre o trabalhador, ir embora para o João Magalhães e acabou. Você nunca mais vê nada do pessoal da educação, né? Então, dizer que a gente tinha já um desejo antigo, né, de trabalhar com o pessoal da educação, né, todos vocês. Eu sou da saúde do trabalhador, né, então trabalho com pesquisa e há muito tinha vontade de fazer esse trabalho aqui em Pernambuco e até então não tinha surgido a oportunidade, né? E aí talvez agora a gente possa, né, dar continuidade com esse curso envolvendo os núcleos, né, a gente começar a fazer alguma coisa mais concreta que ainda não está pensada e que talvez saia como proposta, né, desse processo de formação que a gente agora inicia, né? Então, de pronto, eu já coloco a equipe do Laboratório de Saúde, Ambiente e Trabalho da Fundação Oswaldo Cruz aqui, do qual eu participo junto com Mariana aqui, para que a gente, né, dê continuidade e possa desenvolver algumas coisas a mais, né? Eu estava, inclusive, conversando com a jornalista, não sei se ela ainda está aqui, ali fora um pouquinho, e ela me perguntava assim, a senhora vai trazer... A senhora primeiro é uma desgraça, né? Ninguém merece uma coisa dessa, né? Enfim, você vai trazer soluções para os problemas? Eu disse, não, né? Não trago soluções, não. Eu trago mais problemas, né? Porque as soluções, elas vão vir, né, do corpo da gestão, junto com os trabalhadores e as trabalhadoras. A gente que trabalha, que atua em saúde do trabalhador, a gente tem clareza, né, que só quem está no dia a dia do exercício profissional, da atividade, tem condições de, até pela vivência, pela experiência, de localizar os problemas e tem condições de fazer sugestões. Então, assim, é um dos slides que a gente vai apresentar aqui. Inclusive, a saúde do trabalhador, ela não se confunde com a medicina do trabalho, nem com a saúde ocupacional. Elas são coisas diferentes, e eu vou mostrar um pouco aqui. A gente está falando do marco da saúde do trabalhador. E nesse marco, homens e mulheres são sujeitos históricos e políticos. Eles não são objetos de intervenção apenas. Então, eu jamais poderia vir aqui e dizer um monte de solução, um monte do dever ser. Né? Deve fazer isso, deve fazer aquilo. Não. Né? Estava dizendo para ela, cada ambiente de trabalho tem um processo, uma organização e uma vivência própria dos sujeitos e a eles cabe, junto com os gestores, junto com os superiores, definir qual a melhor estratégia, qual a melhor ação que deve ser tomada. Mas uma coisa é certa, essa ação precisa ser uma ação coletiva, uma ação responsável e comprometida. Né? Uma outra coisa que eu queria, antes até de iniciar, né, é dizer que esse curso por si só já é um movimento de resistência. Né? Lidar com a saúde do trabalhador, você está sempre lidando no meio de um conflito entre o capital e o trabalho. E mesmo sendo servidores públicos, que nós todos aqui somos, né? E muitas vezes a gente se confunde com o próprio serviço, mas a gente está vivenciando um Estado que é um Estado capitalista. E essas relações se repercutem do mesmo jeito. Né? E aí, só para vocês terem uma ideia, né, essas relações, né, o Estado capitalista ele tem se aprofundado ainda mais na crise, principalmente em relação ao trabalho. Aqui no Brasil, todos e todas vocês têm acompanhado com certeza todos os processos de perda de direitos que nós temos, né, direitos trabalhistas, direitos previdenciários. E eu estou aqui com o meu celular aberto porque hoje eu recebi uma portaria, sem mentira nenhuma, eu vinha para cá com o Guilherme e Mariana, e eu recebi uma portaria que foi publicada agora dia 21, em que a gente teve mais umas perdas. Né? Esse governo já vem nessa direcionalidade, né, de
fechar todas as comissões e grupos de trabalho que existem, né? Então, várias delas já foram fechadas e agora é uma portaria que extingue mais de 70 grupos e comissões, né, que pensam o trabalho e a saúde e segurança do trabalho, né, de um modo geral. Então, a gente tem mais de 70 portarias que foram extintas, né, que, por exemplo, extingue um grupo de trabalho interministerial que existe desde a década de 90, né, e que pensa a saúde e a segurança do trabalho, né. Extingue, por exemplo, a Comissão Nacional do Benzeno, que é uma comissão que foi constituída a duras penas, né? Benzeno é um produto químico que, por exemplo, está presente na gasolina, em tintas, etc., e que ele é cancerígeno, ele traz muitos problemas para a saúde, provoca vários quadros de anemia, etc. Esse grupo pensa essa política desde a década de 90, não são as mesmas pessoas, né? Vem sendo mudando. Enfim, foi também extinto, né? A comissão tripartite, né, que trata da segurança e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras no país, é outra que foi extinta. E assim, né, tem uma lista aqui de mais de 70 que pensam as questões do trabalho, da previdência e assistência social do trabalhador e da trabalhadora que foram extintas agora dia 21. Então, a gente para assim e diz, meu Deus, né, aonde é que nós vamos, né, aonde é que nós vamos parar nessa... com tantas perdas, né? Mas, enfim, sigamos, né? Que a gente tem que continuar, né? Seguir firme e fortes, né? E eu creio que esse curso de saúde do trabalhador vai nos deixar, inclusive, mais fortalecidos e fortalecidas, né? Na medida em que eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa sala, né? Conhecem ou sentem ou já passaram por isso, ou conhece alguém que já teve algum adoecimento, alguma questão que prejudicou a sua saúde. Nem que seja uma dor na coluna, porque ficou horas sentado ou horas em pé, né? Nem que seja uma rouquidão. Agora mesmo eu nem me lembro mais o nome. Ana Selva, pronto, a gente estava conversando com a Ana Selva e ela estava bastante rouca, né? Até ela possa ser que seja uma virose, mas pode ser também, né? Não sei, não conheço, né? Foi o primeiro contato com ela. É muito comum e professores têm vários problemas, enfim, né, de cordas vocais. Depois de um dia inteiro de aula, olha, eu confesso a vocês, eu acredito que os professores de ensino fundamental, né, ensino fundamental, vocês vão me perdoar muitas coisas, dentre elas a minha profunda ignorância nesse campo, porque realmente, como eu disse, foi a primeira incursão, assim, com mais profundidade que eu tenho. Mas é que vai até o ensino médio, que vai do Fundamental 1 até o ensino médio, né? Que não é a graduação, que não é na universidade, enfim. Eu acho que todos eles deveriam receber mais até do que quem está na universidade, porque o trabalho é muito grande. Eu tenho 3 filhos e quando eu ia para as escolas, isso me dava agonia. Meu Deus, como é que a pessoa aguenta? Né? E meus filhos estudavam em escola particular, uma situação, se alguns de vocês têm experiência também em escola particular, sabe que é muito diferente. Eu ficava muito chocada. Eu tive uma experiência de morar fora do país quando fui fazer meu doutorado. Meus filhos lá estudavam em escola pública. E lá é um respeito fantástico assim, para os professores, inclusive financeiramente. Né? Pelo menos era, né? Mas os governos mudam, as políticas também mudam e às vezes isso atrapalha. Né? Mas enfim, tem um respeito muito grande. E aqui tem um desrespeito muito grande, né? Pelo profissional, pelo professor, a professora, pela equipe, né? Como um todo, né? Da educação. Né? E isso tem uma repercussão muito grande na saúde e na vida das pessoas. Às vezes a gente não percebe, nem se dá conta, né? Mas isso, não só isso, né? Mas um conjunto de coisas, né? Dentre elas isso, né? Influencia muito e leva a gente a adoecer. E são todas essas questões que a gente vai tentar discutir um pouco, né? Aqui com vocês. Muitas coisas que eu vou trazer, certamente vocês já sabem de cor e salteado, porque vivem isso, né? Eu vou só, talvez, evidenciar, né? Porque eu acho que na saúde do trabalhador a gente precisa tomar consciência, né? A gente precisa ter consciência, primeiro consciência de classe, nós somos trabalhadores e trabalhadoras, né? Do serviço público, mas somos trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos vendendo a nossa força de trabalho. Nós somos servidoras públicas, eu sou também servidora pública, né? Nós somos servidores públicos, né?
mas nós estamos ali vendendo a nossa força de trabalho às custas de garantir a reprodução social, de garantir salário que permita condições de a gente ter a reprodução social. Então, essa é uma relação de trabalho que existe no serviço público e existe no privado. Existem questões que diferenciam, tem especificidades de um e de outro, mas a relação é a mesma, é uma relação de trabalho, né? E eu tenho um patrão, né? Que muitas vezes há uma certa... um senso comum, né, de que nós, servidores públicos, temos como patrão o povo. O povo é nosso patrão. Indiretamente, podemos até dizer que sim, né, porque é com os impostos que são recolhidos que o Estado faz as ações, dentre elas, né, o pagar o nosso salário, né? Mas, diretamente, nós temos superiores hierárquicos, nós temos chefias, nós temos gerentes, né? Nós temos exigências, nós temos regras que nós temos que cumprir, né? Então, essas relações, elas são muito complicadas, né? Eu tenho mais vivência na saúde, mas imagino que, pelo que eu li, que vou trazer um pouco para vocês na educação, é uma coisa que também tem complicado, é a intensificação do trabalho, né? Que tanto na saúde quanto na educação tem se observado nos últimos anos, né? E agora, com esse bendito... Assim, a tecnologia é muito bom, né? Veja que, sei lá, acontece um acidente, acontece qualquer coisa do outro lado do mundo, na Austrália, no Japão, e a gente, no minuto seguinte, a gente já toma conhecimento no próprio celular. Isso é fantástico, né? Porque a gente não fica alheio ao mundo e ao que acontece ao mundo. Por outro lado, para onde a gente vai hoje... Às 24 horas do dia, nós trabalhamos, né? Mesmo quando a gente está em casa, com a família, nós estamos trabalhando. Quantas e quantas vezes eu recebo mensagem de aluno de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aí o celular plim, plim, porque onde é que eu deixo o celular? Do lado da cama, o que é uma coisa errada, viu? Eu já dei vários pareceres, inclusive, já existe trabalho científico que mostram que o celular... Um simples celular, ele emite uma radiação eletromagnética que interfere com o cérebro. Então, assim, pode gerar dificuldade de aprendizagem. Tem até uns estudos epidemiológicos que acompanharam crianças e adolescentes, principalmente nos Estados Unidos, que mostram dificuldade de aprendizado, por exemplo, por conta da ação, né? Sem falar de outras coisas, distúrbio do sono, várias coisas que só a radiação pode provocar. Mas eu tenho certeza que a maioria do que está aqui, eu não estou sozinha nessa não, hein? A maioria eu tenho certeza que deixa do ladinho, inclusive o despertador. Eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. Qual o despertador? Eu tinha um despertador antigo. Mas hoje em dia, se eu posso ter o celular, para que eu vou ter o despertador? Eu boto o danado do celular com o despertador às 5 horas da manhã, ele está me acordando. Então, a gente não desgruda desse abençoado. Agora mesmo, as meninas estavam falando, eu já estava respondendo aqui, porque eu também coordeno um programa de pós-graduação de mestrado profissional e estou com uns problemas lá, já estava ao mesmo tempo, né? Se eu for olhar aqui ali agora, já tem dezenas de mensagens. Então, assim, a gente não para. O celular é uma das coisas, mas não só tem o celular, tem tablet, tem os vários computadores, enfim, uma série de coisas que a gente não para. É 24 horas do dia agora antenado, feito a moléstia, né? Então, não basta o dia a dia de trabalho que a gente tem uma série de outras coisas também que nos puxam. E nós, mulheres, então, né, acho que eu vou ter até um dadozinho. A nossa jornada, tem alguns trabalhos que mostram que a nossa jornada, ela é mais de 7,5, se eu não me engano, né, vezes maior do que a dos nossos companheiros do sexo masculino, né? Por quê? Porque a gente não tem uma divisão do trabalho de uma maneira igual, né, entre homens e mulheres, né? Nem eu com meu companheiro, viu? Eu sou militante da saúde do trabalhador desde que eu era estudante em medicina, na década de 80. Nem existia esse nome, saúde do trabalhador, mas eu já trabalhava com canavieiros, fui levada por uma professora, enfim, né? E a gente, eu chego em casa, eu sempre tenho 1001 outras
coisas, além das coisas que eu levo, porque é outra coisa que a gente deixa as coisas só, você deixa as coisas só na escola ou na secretaria, deixa só isso, que chegou 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, pronto, acabou-se o dia, vou para casa agora viver, ser feliz. A gente não faz isso. A gente vai para casa e chega em casa e ainda tem uma dúzia de coisa para a gente fazer do trabalho, coisa que é para outro dia, para outros dias seguintes, né? Preparar a aula, enfim, uma série de coisas, ler material, né? E aí, você chega em casa, além de fazer isso, você ainda tem os afazeres domésticos. Sempre, meus filhos já são tudo adultos, né? Meu do meio está se formando agora, essa semana, por sinal, amanhã é o baile. A minha do meio termina no ano que vem, o meu mais velho já é formado. Então, adultos, né? Mas nunca vi uma coisa, né? Sempre tem um negócio, né, para a mãe dar conta, né? E é sempre a mãe, né? É impressionante. E aí sempre tem, né? E aí tem a feira que você tem que pensar, tem o jantar que você tem que botar. E aí você pensa nas outras trabalhadoras que aí tem que chegar em casa e tem que arrumar a casa, varrer, passar, cozinhar, preparar o almoço e o jantar e o café da manhã do dia seguinte. Um monte de coisas, né, que as mulheres têm que fazer. Eu me lembro que eu fazia assessoria a alguns sindicatos aqui na década, até 2002 mais ou menos, né? Na década de 90 até 2002 mais ou menos. Um deles era dos metalúrgicos, né? E a gente, muitas vezes, eu tive muitas discussões, né? Que a gente ia numa determinada empresa que tinha que, por sinal, fechou, que era a Philips, né? E a gente ia lá e a gente tinha muitos trabalhadores e trabalhadoras, né? Com Lerdort, né? Que são razões por esforços repetitivos ou doença osteomuscular relacionada ao trabalho, que acomete também, todos nós aqui, eu também tenho, né? Porque a gente passa ou muito tempo sentado ou muito tempo em pé, né? Em condições absolutamente anti-ergonômicas, e aí o corpo da gente que padece, né? É um dos adoecimentos que é muito comum, né, na categoria de vocês, né? Sim, a gente ia lá na Philips e a gente, o trabalho era extremamente intensivo, extenuante, monótono, repetitivo, e as mulheres faziam sempre aquele mesmo movimento, assim, milhares de vezes por dia, e adoeciam. Tinha um caso muito grave. Eles diziam que não, que o problema era que ela chegava em casa e ia ainda dar conta das coisas de casa, né? E tá certo, a mulher também chega em casa e vai dar conta das coisas de casa, mas não é só isso, né? Só cuidar de casa, da conta de casa, todas as pessoas que fazem isso adoeciam muito mais, e não é, né? Tem uma intensidade no trabalho, né, que é importante e que deve ser considerada. Bom, é um pouco de todas essas coisas que a gente vai, né, tratar um pouquinho. Tu pode passar, por favor? Eu realmente prefiro ficar passando, porque eu vou tomando meu tempo e não vou lhe ocupando. Só um pouquinho, minha gente. Deixa eu arrumar minha... Beleza. Bom, a gente, antes de entrar propriamente dito nas discussões, é importante a gente ter como referência, a gente está tratando de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, assim, rapidamente, né, obviamente, não dá para a gente aprofundar muito, mas rapidamente a gente precisa ter uma noção de que trabalho que nós estamos falando, né? Então a gente se inspira, né, num conceito marxista, né, de trabalho, né, para compreender que o trabalho ele decorre, né, dessa ação do homem sobre a natureza. O homem vai na natureza, vai no ambiente, explora o ambiente, extrai algum material, que é a matéria-prima, e transforma aquele material em algo que será útil. Tipo, nós fomos no ambiente e tiramos um ferro e extraímos um metal e construímos essa cadeira, e esse tecido aqui é do petróleo que a gente extrai também da natureza e transforma em algo que nos está sendo útil, né? Só que nesse processo, do mesmo jeito que nós transformamos a matéria-prima em algo que nos é útil, nós também passamos por um processo de transformação, né? Então esse é o conceito básico de trabalho. E aí vocês vão me perguntar, do mesmo jeito que nós
Do mesmo jeito que nós vamos na natureza e transformamos em algo que é útil, todos os seres vivos fazem isso. As abelhas vão na natureza e constroem a colmeia, né? E a colmeia, vocês veem como é perfeito, né? Mas é uma coisa, acho que é um octógono, é um hexágono que eles fazem, né? Mas a gente da matemática vai saber até mais que eu nem me lembro mais, mas enfim, é perfeito aquilo ali, né? E eles têm uma forma de organização daquela comunidade, daquela sociedade de abelhas ali, que é fantástica, né? Cada um tem sua função. Então, nós somos iguais também, né? Se nós formos vermos as formigas e o João de Barros, vocês sabiam que as casas que nós vivemos hoje foram inspiradas no João de Barros? Pelo menos é o que diz, né, a literatura, né? Nós nos inspiramos na natureza para, inclusive, construir os nossos desejos e transformar os nossos desejos em algo concreto. Então, os homens, né, e mulheres primitivas da sociedade primitiva, eles viviam em cavernas, eram nômades, né? E eles começaram a observar que determinados seres, dentre eles o João de Barros, não era só o João de Barros, mas o João de Barros, um deles, né? E aves como o João de Barros, eles iam na natureza e construíam o seu abrigo, né? E o João de Barros usava barro e ficava tudo bonitinho. Daí surgiu aquelas casas de taipa, né? Observando como é que o João de Barros fazia, o homem começou a construir suas casas de taipa. E daí a gente tem, né, hoje, a arquitetura bate o infinito, né? Nossa capacidade criativa vai, não tem limite, né? Isso, inclusive, é uma das coisas que nos diferencia, né, dos seres vivos, né? E nós poderíamos dizer, nós parecemos também com os símios, né, os macacos, né? Mas nós, né, porque nós somos muito semelhantes, né? Nós evoluímos deles, né? Então, mas nós temos o polegar opositor e o telecéfalo altamente desenvolvido, né? Quem assistiu o filme Ilha das Flores alguma vez já sabe que eu tirei isso de lá, né? Mas isso é uma das coisas que nos diferencia, mas não é só isso, né? O que nós diferenciamos muito, né, dos seres, né, da natureza pela maneira como nós interagimos com a natureza, né? Então, assim, ao mesmo tempo, né, que nós usamos os mesmos artifícios, né, muitas vezes até instintivamente, né, mas as nossas ações, elas têm um objeto racional. Então, é tanto que nossa capacidade de desejo, nossa capacidade de concretização levou, inclusive, a elementos como esse daqui, né? Tudo daqui vem da natureza, o silício é da natureza, tudo vem da natureza, né? Mas a gente, além de construir prédios, né, cada vez mais tecnológicos e mais criativos, com materiais o mais diversificados possíveis, se você imaginar cadeiras de todos os tipos e cores e estampas e tecidos e materiais e volumes, enfim, é infinito, é infinito. Umas altamente ergonômicas, outras nem pensa nisso, pensa mais na beleza, na estética, enfim, né? Então, isso é uma das coisas que nos diferencia, né? Nós temos uma capacidade de racionalizar em cima das coisas, em cima dos nossos desejos, e transformar eles em desejos. E na sociedade capitalista nós vamos além, nós transformamos inclusive em algo que é útil e que é venal, né? Então, e é disso que vem inclusive a exploração do homem pelo homem, né? Então a gente vende a força de trabalho. Nós aqui, nenhum de nós aqui somos os donos do capital, muito pelo contrário, nós somos os que vendem a força de trabalho para o capital, né? E é isso, uma das coisas que também nos diferencia, né? Os outros seres, eles não vendem a força de trabalho, né? Muitas vezes eles até são explorados, quando você vê, por exemplo, cavalos, enfim, outras espécies que são exploradas também, né? Mas nós vendemos a nossa força de trabalho em troca de ter algum salário que garanta a nossa subsistência, né? Essa figura aí que está ali representada no centro, né? Coloca ali no centro qualquer processo de trabalho, coloca ali uma escola, né? Qualquer uma, construção civil, um banco, qualquer processo de trabalho, não importa qual seja, né? O que importa é que em qualquer processo de trabalho, seja ele de que natureza for, né? Você tem alguém que vai injetar recursos, né? Alguém que vai vender a força de trabalho para ir na natureza explorar a matéria-prima, né? E aí você entra no processo de trabalho e como resultado do processo de trabalho, nós temos alguma mercadoria
nós temos lucro para os donos do capital, nós temos danos à saúde e ao ambiente sempre. E aí você vai dizer, e numa escola? O que é que isso acontece? Como é que isso se dá? E quando essa escola é pública, como é que isso se dá? Né? Praticamente do mesmo jeito. Né? Em todo e qualquer processo de trabalho, você tem alguém que está ali vendendo a força de trabalho. Qual é a nossa matéria-prima? Qual é a matéria-prima do trabalho de vocês? É o conhecimento, né? Vocês estão construindo conhecimentos, vocês estão traduzindo conhecimentos, vocês estão dialogando sobre conhecimentos. Então, a matéria-prima nossa é o conhecimento, né? Então, a gente a gente não busca na natureza como se busca o cimento, a pedra para construir um prédio, é outro nível, né? Mas a gente está buscando a nossa matéria-prima, que é o conhecimento. O nosso processo de trabalho se dá de várias maneiras, em escolas ou no ambiente mais administrativo, mas existe um processo de trabalho no qual a gente está submetido a determinadas ferramentas, a determinados equipamentos, né? A gente tem um conjunto de regras que a gente tem que responder, a gente tem que garantir uma determinada produtividade, né? Então você tem que dar tantas aulas, você tem tantas horas aulas que você tem que dar no mês, ou na semana, ou no ano, né? Ou no caso de você trabalhar na universidade, além da aula, você tem outras coisas que você precisa fazer, você também tem que fazer pesquisa, tem que fazer aquilo. Enfim, tem uma série de atividades que está prescrito, né, para você fazer na sua atividade de trabalho, seja lá onde for. Né? E essa prescrição, né, e essa forma de organização vai gerar alguns frutos. Qual é o fruto do trabalho de vocês? Qual é o resultado do trabalho de vocês? A aprendizagem, né? Em diferentes níveis, mas é uma aprendizagem. Isso é o que vai resultar. O bem-estar do servidor também. Desculpe? O bem-estar do servidor também é fruto do trabalho. Gera também bem-estar, porque é uma outra coisa, o trabalho não só adoece, ele também gera bem-estar, né? Mas de um modo geral, ele também gera adoecimento. Aí você vai dizer, e para o ambiente? O que é que o trabalho traz, o trabalho da educação vai trazer para o ambiente? É o bem-estar do servidor que nós acolhemos também, assim... Castela do Nais. Ah, que você é do Nais. Também, isso. Mas também o trabalho também traz felicidade, né? O trabalho não só traz doença, porque se o trabalho só trouxesse doença, a gente não trabalhava. A gente morria de fome, mas não trabalhava. Pode acreditar, porque a gente quando sai de casa todo dia, e na vida da gente, a gente faz cálculos, a gente viver é arriscar-se. Nietzsche dizia, viver é arriscar-se. Nietzsche dizia, se você quer viver tranquilo, construa uma casa na base do Vesúvio, né, do vulcão. Desde que tranquilidade. Porque assim, quando você sai de casa, você maquina todo dia, né? Às vezes inconscientemente, eu vou sair, vou pegar o carro, vou pegar o ônibus, eu vou para tal canto, eu vou para tal canto fazer isso, você projeta a sua vida todinha. Só que a vida é dinâmica, né? E ela atrapalha que só essa dinâmica. Às vezes a gente programa tudo certinho e dá tudo errado, né? E a gente, nessas coisas de dar tudo errado, as várias pedras que são colocadas no caminho, a gente vai criando estratégias de dar conta do trabalho do mesmo jeito. Existe, inclusive, uma diferença muito grande entre o trabalho que é prescrito, aquele que é definido, o que é que se espera, por exemplo, de um professor, o que é que se espera de um nutricionista, o que é que se espera de um fonoaudiólogo. Tem coisas que já são prescritas. Só que entre traduzir o que está prescrito e o que é real, o trabalho vivo, requer de criatividade. Porque a gente tem que ir se livrando desses percalços todos que acontecem, né? E isso se dá numa sala de aula, num consultório, numa fábrica, na construção civil, em qualquer lugar. Essa diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real. E que muitas vezes também é adoecedor, né? Eu fico enfatizando o fato do trabalho ser adoecedor, embora Cristóvão de Jus já diz, ele também traz prazer, né? Por isso que existe a loucura do trabalho, porque muitas vezes ele é tão prazeroso que quanto mais a gente gosta, mais a gente trabalha. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente sofre. É um sofrimento que muitas vezes a gente não percebe,
mas que ele vai aparecer em algum momento, né? E a gente vai trazer, inclusive, algumas situações. Que vai desde uma dor de cabeça leve, a estresse, a situações de burnout, a alcoolismo, a vários quadros de dores no organismo da gente, né? Então, a gente não se dá conta, muitas vezes, né, de que aquilo foi o trabalho. Mas tem essa coisa, tá, o trabalho, ele é fetichizante. Eu adoro o que eu faço, pode acreditar. Eu adoro o que eu faço. E eu sou absolutamente sobrecarregada, né, de coisa, porque eu sou igual um velcro. Sabe aquele negócio aí? Tchac, onde eu vou passando? Vocês acham que eu tinha horário para estar aqui hoje com vocês? Eu não tinha. Mas eu disse, meu Deus, como é que eu vou? Primeiro, como é que eu vou dizer não a Celinha, a Mariana e a Beth? Primeiro, eu já não tinha como, né? Depois, é um tema que, como é que eu vou dizer não? Se eu pesquiso nessa área, se eu estudo isso, como é que eu vou dizer não? Se o povo está querendo discutir essas coisas, fazer alguma coisa diferente, como é que eu posso dizer não? Não posso. Aí, se eu não gostasse do que eu fizesse, eu dizia, não, Celinha, vê bem, eu estou muito assim, mas eu gosto do que eu faço. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar, eu gosto de falar com homens e mulheres de todos os lugares. Em distinção, independentemente de ser trabalhador top ou ser o varredor de rua ou qualquer um, eu gosto porque é um tema que me apaixona. E aí eu me lasco, eu adoeço, né? Eu tenho uns piripaques, passo 2, 3 dias porque eu tenho uma labirintite, tenho uma vertigem aí, quando eu estou muito atacada, o juiz, a vertigem, se instala, eu passo 2 dias em casa sem conseguir nem mexer a cabeça, de tanto trabalho que eu pego, porque o trabalho tem essa capacidade. E olha, eu tenho toda a plena consciência de que o trabalho faz isso comigo. Chega em dezembro, só Jesus na causa de como é que eu estou. Como vocês também, não é verdade? Acabou o ano, meu Deus, ai, graças a Deus, vou ter uns diazinhos de férias. Né? Enfim, né? E essa coisa, e como nós somos servidores públicos, né? A gente até tem um quê a mais. Porque quando você é trabalhador e trabalhadora no setor privado, né? Por mais que existem até umas denominações, colaboradores, fulano não é mais meu trabalhador, ele é colaborador do Walmart. Colaborador com Chico, meu amigo. Não existe colaborador. Colaborador é para confundir o trabalhador. Ele é parceiro. Fulano é parceiro. Gente, que parceria é essa em que eu exploro a sua força de trabalho? Isso não é parceria. No serviço público é do mesmo jeito, ele se confunde com o Estado, o próprio Estado. Eu sou pesquisadora da Fiocruz, eu me acho a própria ministra da Saúde. Desespero, bateu o desespero agora, porque ele está acabando com a saúde no Brasil. Mas enfim, né? Mas eu me confundo com o próprio Estado, não Estado-governo, Estado-nação. Eu me confundo com a própria nação, com a própria instituição Fiocruz, né? Eu estou aqui representando, eu me confundo com a instituição que é a maior instituição de pesquisa em saúde pública da América Latina. Isso eu carrego no meu ombro. Vixe Maria, quando o Beto começou a falar, eu chego a sentir um peso, né? Mas é isso, a gente se confunde. Vocês se confundem com a Secretaria de Educação. Porque onde vocês estão, vocês são professores, vocês são gestores da educação, vocês são trabalhadores da educação. E a gente tem uma coisa, a gente trabalha com dois direitos de cidadania que são para a gente muito dolorosos, muito difíceis. Foram conquistas muito dolorosas e muito difíceis. Educação e saúde. Olha mesmo, que enseada que nós estamos metidos. Vocês lidando, né, com a educação, com profissionais da educação preocupados com a saúde dessas pessoas. Vê que coisa mais delicada que a gente está metido. Então, sabe, é um mundo que é muito doloroso para a gente às vezes, né? E a gente, desculpa aí, viu? Emoção. Socorro, né? Eu vou passar rapidamente só para vocês terem uma noção, né, das diferenças entre 3 conceitos que às vezes
a gente pensa que é a mesma coisa, mas que não são, né? Que é medicina do trabalho, saúde ocupacional e saúde do trabalhador, né? E aí, assim, os três convivem, né? São paradigmas que convivem até hoje, mas que tiveram origens em momentos diferentes, né? A medicina do trabalho, né, ela surgiu, né, ainda no período da Revolução Industrial. Ali é Pasteur quando descobriu as bactérias, e aqui é a máquina a vapor, e aqui é uma indústria têxtil, né? Nesse período aí, né, as coisas estavam em ebulição, né, a ciência e a tecnologia estavam em ebulição no mundo, né? E aí a passagem, né, com a Revolução Industrial, a passagem do trabalhador, né, que manufaturava tudo, que concebia no sapato, por exemplo, ele concebia do desenho, ao material que ele usava, ele costurava, preparava, media o sapato no pé da pessoa. Então ele tinha o poder total sobre o processo de trabalho. A partir da Revolução Industrial, o trabalhador perdeu esse poder todo, né? E aí a gente começou a ter situações que hoje, inclusive, a gente tem. Na indústria têxtil, a gente tem ali, se vocês estão vendo direito, mas são 2 crianças trabalhando. A indústria têxtil era extremamente ruidosa e as pessoas trabalhavam, em média, 14 a 16 horas por dia, né? Chegavam a 20 horas por dia, homens, mulheres, crianças, enfim. Nesse período aí, na Europa, a gente vivia verdadeiras epidemias. Então, a gente teve cólera, a gente teve peste, a gente teve tuberculose. E morria trabalhador e trabalhadora de rodo, né? Mas era muita gente que morria. Porque a alimentação era muito precária, uma jornada extenuante. Esse ambiente aí é ensurdecedor. Tive a oportunidade até de conhecer alguns. É uma coisa assim que você enlouquece de entrar. Imagine passar 18 horas num local desse. Eu não sei como as pessoas conseguiram, né? E sei, porque a gente passa por um processo de adaptação, que é o que eu vou dizer daqui a pouco. Enfim, como estava morrendo muita gente, né? E aí, um dono de uma fábrica têxtil na Inglaterra chamou o seu médico veterinário que cuidava das ovelhas, né? Porque extraía muito, ainda extrai, né, o pelo da ovelha para fazer tecidos, né? Uma parte era de pelo de ovelha, outra era de linho e juta, alguns deles inclusive do Brasil, né? E aí ele chamou o médico veterinário e disse: "Ô fulano, veja aqui, ele quer que esse povo está morrendo, muita gente, está atrapalhando a produção, porque morre muita gente." A preocupação dele era a morte? Não. Ele estava se lixando para quem morria ou quem não morria. A preocupação dele era porque estava morrendo gente e essa gente não estava garantida a produção. Essa é a preocupação, né? E aí ele foi lá e verificou o ambiente, ele verificou os trabalhadores e começou a tratar e dizer que tinha que ter uma preocupação de tratar as pessoas, garantir medicamento, não sei o que. Surgiu a medicina do trabalho. E para nosso desgosto, a medicina do trabalho continua até hoje com essa mesma visão. A preocupação na medicina do trabalho é passar remédio e garantir que o trabalhador ou a trabalhadora continue de pé e produzindo. É essa a questão. Eu sou formada não em medicina do trabalho, eu sou formada em saúde do trabalhador, o que é muito diferente. O médico do trabalho, tem vários colegas, tive já muitos embates, inclusive no Ministério do Trabalho, enfim. Ele tem essa visão de que o trabalhador é sempre o culpado. O trabalhador, ele adoece porque ele praticamente ele quer adoecer, né? E a preocupação dele é garantir que essa pessoa esteja de pé. Quando eu fazia a mesma atividade de assessoria sindical, a gente acompanhava a vigilância sanitária, e depois eu fui também gerente de vigilância de saúde do trabalhador. A gente ia em muitas fábricas, né? E eu me lembro que na década de 90 a gente teve uma epidemia enorme de dengue, né? E a gente foi em várias fábricas aqui e os trabalhadores dava dó, as pessoas com febre, com aquele rastro cutâneo pelos bancos. E o médico do trabalho não liberava a pessoa para ir para casa. Dava um remédio, quando passava febre, volte para a produção. Era assim. Então, é uma categoria, né? É um grupo de profissão, digamos assim, uma concepção que não está preocupado com saúde nem com vida. Ele está preocupado com a produção. E aí a gente vem no momento seguinte, que já se diferencia um pouquinho
pero no mucho, que é a saúde ocupacional. Qual é a diferença da saúde ocupacional para a saúde do trabalhador? É que na saúde ocupacional, você começa a introduzir outras profissões, porque é outra coisa. A medicina do trabalho é médico, no máximo enfermeira, né? Que é tida como paramédico, né? E aí, na saúde ocupacional, se introduz alguns outros profissionais, que são os engenheiros de segurança, os técnicos de segurança, já tem odontólogos, né? E esses profissionais começam a ver outros ângulos, digamos assim, né, do trabalhador e da trabalhadora, e já começam também a ter uma preocupação com o ambiente de trabalho. Já não bastava só medicar aquele sujeito doente. Há que ter também uma preocupação em mudar determinados aspectos do ambiente de trabalho. E é esse o principal elemento da saúde ocupacional, né? Então, os engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, eles identificam junto com os trabalhadores quais são os riscos que existem no ambiente de trabalho e tentam implementar algumas ações. A temperatura está muito elevada, vamos fazer assim para diminuir um pouquinho mais. Está sem ventilação, vamos fazer assim. Não está ergonômico, vamos criar equipamentos que sejam um pouco mais ergonômicos, né? Essa é a preocupação. Porém, a essência se mantém. A essência qual é? Garantir que homens e mulheres, mesmo adoecidos, continuem produzindo. Essa é a essência da medicina do trabalho e da saúde ocupacional. E aí eu chego, né? Sim, aí são algumas coisas que nós conquistamos, mas que já estamos perdendo, né? Então a gente conquistou as normas regulamentadoras do trabalho. Você pensa que foi o gestor, o presidente que era bonzinho? É claro que ele tinha os interesses, né? No caso de Getúlio Vargas, tinha os interesses, ele era populista, tinha os interesses dele também. Mas foi a luta de homens e mulheres que fizeram com que nós tivéssemos um capítulo na CLT, naquela época, voltado especificamente para a saúde e segurança do trabalho. É a luta de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, que garantiu que essa CLT, a gente tivesse, que agora a gente já não sabe mais nem como é que vai ficar, a gente tivesse 32 normas regulamentadoras voltadas para diferentes especificidades do trabalho. A gente tem uma norma para a construção civil, a gente tem uma norma para quem trabalha com processamento de dados, a gente tem uma norma para trabalhar, 4 normas para trabalho rural, a gente tinha normas para quem se expõe a produtos químicos, que é a NR15, e assim sucessivamente. A gente tem um conjunto de normas que regulamentam o trabalho, preocupados com a saúde e a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso aqui, chave bênção, né? Mas nós conquistamos isso, nós vamos reconquistar novamente. Nós tínhamos uma comissão interna de prevenção de acidente, que é formada de maneira paritária entre trabalhadores e gestores, né? Que tem a finalidade de meio que vigiar, supervisionar o trabalho e ver, identificar quais são os riscos, os perigos que tem naquele ambiente de trabalho para alertar o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, que por lei, uma das normas regulamentadoras obriga que exista em todo o serviço, público ou privado. Existia a CIPA e existia o SESMIT, não é só para público, não, público e privado, tá certo? E que esse serviço junto tem que ter o programa de controle de saúde médica ocupacional, que é aquele que obriga, por exemplo, que para você assumir o emprego, você precisa fazer exames admissionais, né? E que durante a sua jornada, dependendo do tipo de trabalho que você está inserido, você precisa ter uma frequência diferenciada. Então, se você trabalha em determinado setor, você vai fazer exames periódicos a cada ano. Tem determinada atividade, por exemplo, quem trabalha com radiação. Não sei se vocês já observaram, quando for fazer qualquer raio-x, que sempre tem assim na lapela da bata, um dispositivozinho, parece um reloginho. Aquilo ali está medindo a radiação que a pessoa está exposta. E aí, periodicamente, aquele equipamentozinho ele é averiguado para saber se a pessoa já ultrapassou ou não o limite, né? Porque existem vários limites de exposição a qualquer produto, seja ele químico, físico, biológico, enfim. Então, a rigor, todos
todos nós, trabalhadores, temos que fazer exames periódicos, pelo menos uma vez por ano, em algumas profissões a cada 6 meses, algumas delas que são mais perigosas, a cada 2, 3 meses, e algumas, como essa da radiação, que é cotidianamente. Profissionais de odontologia também são obrigados, né, a verificar e a, inclusive, tirar férias em períodos diferentes para se afastar da radiação por um determinado período, né? Enfim, isso faz parte, né, desse controle de saúde. E aí a gente chega na nossa saúde do trabalhador. E aí o que é a saúde do trabalhador? A saúde do trabalhador tem que fazer tudo isso, só que tem que ir além. A saúde do trabalhador parte do primeiro pressuposto fundamental, essencial, é que nós somos trabalhadores e trabalhadoras e nós somos sujeitos, nós não somos objetos de intervenção, nós somos sujeitos. Lembra que eu falei bem no iníciozinho, existe uma diferença entre o trabalho que é prescrito e o trabalho que é real, pois esse trabalho real é o que importa para nós, não é o que está prescrito não, porque o que está prescrito, diz lá que você tem que ter X horas, diz lá que você tem que fazer exercício vocal, diz lá que eu tenho que estar fazendo, porque está escrito na norma regulamentadora, a cada 1 hora, a cada 50 minutos de trabalho, se você trabalha com computador, essas coisas, você tem que parar 10 minutos e fazer alguma atividade de alongamento nas regiões que estão mais comprometidas, no caso, né, os dedos, os braços, a coluna. Isso está escrito na norma regulamentadora 17, né? Então, se a gente for para o que está prescrito, só que, como diz uma colega minha, a realidade sempre atrapalha. E o trabalho real, muitas vezes, não dá certo, da forma como está prescrito lá, né? Eu sou pesquisadora da Fiocruz, está dito lá, né, como minha função, que eles vão garantir todas as condições para eu trabalhar. Agora, vai sentar na minha cadeira o dia todinho. Mas eu chego na João Magalhães 7 horas da manhã, às vezes sai de 7, 8 horas da noite. Senta na minha cadeira lá, para ver como é confortável. Eu fico aleijadinha. É ótimo, né? Porque é extremamente anti-ergonômico. Então, assim, a cadeira, por exemplo, de qualquer trabalhador, ela tem que ter o encosto adaptável, a altura do assento adaptável, a altura do suporte do braço adaptável. Essa cadeira de vocês não é ergonômica. Logo, se a gente for para o que deve ser, o dever ser de qualquer ambiente, por quê? Compare eu com Celinha. Celinha maguinha, pequenininha, eu gorda. Não pode ser a mesma cadeira. Então, agora vamos comparar com uma pessoa que seja mais alta, que eu sou baixinha, que só peste. Aquele menino que está ali de camisa cinza, vê o tamanho dele. Compara com o meu. Quando eu sento numa cadeira, dependendo da altura da cadeira, eu fico com as pernas balançando. Ele não tem esse problema, né? Então, assim, isso vai prejudicar muito no cansaço e no desgaste que a gente tem no corpo, né? A altura do braço, a gente tem que sentar fazendo um ângulo de 90 graus para mexer com o mouse ou com o que for, nessa posição assim, para que não canse muito. Vai sentar na minha cadeira para tu ver como é, né? E assim é de todos, né? Por que não é? Porque é muito caro, né? Você tem que fazer cadeiras individualizadas, né? E isso encarece muito, enfim, tem as várias prioridades do serviço público, que aí eu não vou nem entrar nessa seara agora, mas é por aí. Mas nessa saúde do trabalhador, a gente preocupa com essas coisas todas. E como é que eu vou saber se a cadeira está incomodando? Se a pessoa for lá e ouvir a pessoa, né? Como é que eu vou saber se determinado equipamento, determinada situação está gerando algum problema? Se a pessoa me disser, e para a pessoa me dizer, eu tenho que perguntar se eu sou do campo, né, do setor responsável que vai cuidar da saúde das pessoas, eu tenho que ouvir as pessoas. Então, esse é um preceito fundamental, né, da saúde do trabalhador, né? Então, assim, ela tem alguma percepção de que o trabalho ele tem que ser interdisciplinar. E aí, mais além do que o interdisciplinar, é o interprofissional. Porque o interdisciplinar, ele está pensando as questões teóricas do problema. O interprofissional, ele está pensando a prática daquele problema. Então, assim, se a gente tem um problema, a gente vai pensar juntos, descobrir o que é que existe de conhecimento sobre aquilo. E na hora de atuar, a gente vai atuar junto também. Então,
que é fundamental. Por isso que quando a jornalista me perguntou, eu disse, não trago nenhuma solução, muito pelo contrário, soluções tem que vir dos sujeitos. Né? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter. Né? Então, cada setor, e aí é uma das coisas que que a saúde do trabalhador traz, né, é que ele está inspirado no modelo operário italiano, né, que é um modelo, inclusive, que ele foi exemplo, foi base, inclusive, para a nossa Constituição, no capítulo da saúde, particularmente. Quando a gente diz que a gente vai ter controle social, no SUS, no SUAS, né, que é da assistência social, em vários setores, essas ideias vêm da Itália. E essas ideias vêm desse modelo de organização dos trabalhadores e trabalhadoras italianos, né, que se chama modelo operário italiano, que tem na sua essência uma coisa que é fundamental, que é não delegar. Significa que eu não dou o direito de ninguém decidir sobre a minha vida. Eu decido junto. E é isso que a gente leva para todos esses conselhos, que esse governo, inclusive, está acabando com todos, e essa semana de ontem acabou com mais 75. Né? Eu não dou o direito de um engenheiro ou médico do trabalho decidir sobre a minha vida. Eu sou participante. Isso é o que quer dizer. Né? Então, assim, como é que a gente se organiza? A gente se organiza em o que a gente chama de grupos homogêneos. Porque eu não posso botar no mesmo ambiente, sei lá, pessoal que está na administração, que tem uma carga de trabalho diferente de quem está em sala de aula. São processos diferentes, tem especificidades. Então, eu tenho que minimamente agregar essas pessoas, ouvi-los para identificar quais são os riscos e problemas e juntos, a palavra é juntos. Não é o engenheiro e o médico decidindo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não. Quando a gente vai para o nutricionista, né, é um péssimo exemplo esse que eu dei, porque nesse corpite aqui que eu tenho, mas enfim, né? Vamos em frente. Quando você vai para o nutricionista, né, você chega, se algum de vocês já foi, o nutricionista faz um inquérito imenso sobre o que você faz. E aí, no final, diferencia do médico. Você vai para o endocrinologista, o que o endócrino faz? Ele dá um papelzinho, aqui é a sua dieta. Ele não quer saber se você come cuscuz ou inhame de manhã. Ou se você gosta de macaxeira frita, ou assada, ou cozida, ou macaxeira manteiga, sabe? Não importa. Você precisa baixar o colesterol, está aqui a dieta para baixar o colesterol. Tira isso, tira aquilo, O nutricionista não faz isso. O nutricionista faz diferente. Ele escuta você, quais são os seus hábitos alimentares, porque nós temos o hábito de comer cuscuz e macaxeira e inhame aqui no Nordeste, né? Regiões do país que não tem isso, as pessoas nem sabem o que é isso. Né? Aí você não pode tratar do mesmo jeito. O nutricionista vai ver seus hábitos alimentares, o que é que você come durante uma semana, de manhã, de tarde, de noite, no lanche. É óbvio que ela faz algumas exceções, tem gente que não come fruta e verdura nunca na vida, ela vai meio que, vamos introduzir assim, vamos tentar assado, passa um monte de receita, não sei. É mais ou menos essa ideia que a gente tem também na saúde do trabalhador. Né? A gente não pode simplesmente chegar, eu até dei um exemplo para a menina. Veja, um dos principais problemas que nós temos, com gente que fala muito, entre os professores, né, é o comprometimento das cordas vocais, faringe, né, pulmão, né, vias respiratórias, né, mas principalmente cordas vocais. Uma estratégia que se tem, é um equipamento de proteção individual, é aquele microfonezinho com uma caixa de som, para que o professor não possa. Veja, eu nem professora sou, eu faço de conta que sou. Não tenho técnica nenhuma, eu termino um dia de aula, eu estou morta, rouca, porque eu forço muito, porque eu, enfim, deveria ir para uma fonoaudióloga, né, para fazer isso, né? Mas enfim, só um pequeno exemplo. Aí o gestor da secretaria resolve que vai distribuir para, sei lá, todos os docentes da rede esse equipamento. Beleza, vamos resolver todos os problemas, mas tem uma coisa de Garrincha era um jogador de futebol, quem é da mais antigo assim, que nem eu, sabe, né? Garrincha dizia que tem uma história que ele dizia, faltou combinar com os russos. Né? Você combinou com os russos, né?
coisa, né? Quando você deu esse equipamentozinho para todos nós, você combinou com ele? Era isso mesmo que ele queria? Então a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que fazer um trabalho anterior, a gente tem que conversar com eles, se for o caso até convencê-los, sensibilizá-los, né? Eles têm que tomar consciência do dano que eles têm. Porque se a Secretaria de Saúde fosse fazer isso, ia gastar uma turma de dinheiro, porque não é barato, e depois o carro ia deixar ali no canto, enfeitando, decorando. Muitas vezes eu trabalho na saúde pública, trabalhei muito com indígenas, trabalhadores rurais, e eu era, antes de chegar na Fiocruz, eu era da Fundação CESP, né? E tinha a Surcan, não sei se vocês já ouviram falar, que era os homens da malária que chamava, né? A Fundação CESP, ela distribuía, fazia esgotamento sanitário, não, fazia fossas secas, fossas sépticas, né? E um banheirozinho acoplado. Só que esqueci de combinar com os russos. E o que é que acontecia? Quais eram os hábitos alimentares das pessoas? Era de evacuar no mato. Então assim, o banheiro ficava lá, subutilizado. Tem vários relatos na literatura, inclusive fotos assim. O banheiro fazia o que eles faziam, plantavam uma flor no vaso sanitário, para ficar bonito, né? Aquele quartinho ali atrás de casa. A gente ri porque a gente... É verdade, eu trabalhava em zona rural há muito tempo, atendi em zona rural e era uma coisa assim, meu Deus do céu, tanto investimento. Né? Enfim, tem que combinar com os russos. E aí, na saúde do trabalhador, os russos são os trabalhadores e as trabalhadoras. Não adianta, gente, seres iluminados da academia ou da gestão, ou, sei lá, do serviço de saúde do trabalhador, chegar e dizer, você tem que fazer assim. Não vai funcionar se a gente não combinar com os russos, viu? Tem que combinar, tem que acertar, ver direitinho, é isso mesmo, né? Existe, porque, lembra de Nietzsche? Pois bem, quando a gente sai de casa, a gente faz um cálculo, eu viajo de sol na maionese, vocês já perceberam, né? Mas enfim, vamos lá, depois eu pulo as coisas, não precisa, muita coisa eu deixo aí. A gente, quando sai de casa, a gente faz um cálculo do risco que a gente vai fazer. De tudo que a gente vai fazer. Quando a gente vai atravessar essa rua aqui, onde é que está a rua? Para lá ou para cá? Para lá, pronto. Essa rua daqui, Afonso Olinense, é movimentada que só a peste. Tem até uma faixa bem aqui em frente, né? Pois bem, quando a gente vai atravessar essa faixa aí, a gente espera que o carro pare, tem inclusive uma lombada eletrônica, para poder a gente atravessar, né? Mas a gente tem dia que a gente está atacado do juízo, com pressa que só, e a faixa está bem aqui, mas a gente está bem aqui, vai correr mais, a gente vai ter que andar mais uns metros para atravessar aquela faixa, o pingo do meio, o sol quente dá no leste, o que é que a gente faz? A gente atravessa bem aqui, a faixa está ali, ó, 100 metros, a gente atravessa aqui. Não diga que vocês não fazem isso, porque eu sei que vocês fazem, eu faço, né? Todo mundo faz. O que é que a norma do trânsito diz? Se tem o pedestre é sempre prioridade, se o pedestre bota o pé, o carro tem que parar, porque se bateu, em tese, está lascado. Tem lugar do Brasil que já para, minha gente, acho tão bonitinho. Aqui não faz isso não, né? É meio arriscado, mas tem lugar que é tão bonitinho, acho bom que só, né? Brasília, por exemplo, a gente vai, é tão bom, João Pessoa aqui do lado, né? A gente para na rua, o carro para na mesma hora, precisa nem a gente botar o pé, já para quando vê. Aqui é meio complicado ainda, né? Mas suponha que ele parasse, a gente era seguro atravessar pela faixa, né? Mas a gente vai e atravessa ali no HC, não sei se vocês perceberam, agora nem tem, mas antes era uma ponte por cima, né? E as pessoas danadas a passar por baixo, porque elas fazem um cálculo do qual é o risco maior. No caso nosso, que a gente está ali a faixa, qual é o risco maior da gente? A gente calculou, a gente não é um cálculo consciente, mas a gente calculou. Qual é o risco maior da gente atravessar por lá ou por aqui? A gente faz um cálculo e acha que ali está mais arriscado. Bem pela faixa, está mais arriscado, por isso que eu vou por aqui. Por quê? Porque primeiro eu vou ter que andar mais, alguns metros, para atravessar. O sol está quente. Eu estou muito apressada. Se eu for andar mais e atravessar, eu vou me atrasar para aquele compromisso que para mim é mais importante do que a minha própria vida. É esse o cálculo que a gente faz. Irracional, mas a gente faz. Do mesmo jeito, ali tem gente que estuda isso, do mesmo jeito. Estou fazendo uma caricatura, mas é com base em estudo científico, viu? Eu tenho inclusive uma tese desse tamanho que trata só dessas questões, de Renato Rocha Liber. Do HC. Qualquer lugar que tem
as travessias de passarela, né? As passarelas. E as pessoas danadas passar por baixo. Por quê? Primeiro, é muito mais longe. Já perceberam que a passarela você vai, volta, vai, aí anda, aí vai, volta, vai. Veja quantos passos a mais. No meu caso seria até bom, né? Perdia peso, né? Seria beleza. Mas vê, eu estou apressada, eu preciso atravessar rapidinho. Já entrou no meu cálculo a urgência que a vida me impõe, né? A vida cada vez mais veloz, né? O sol quente, né? Eu vou passar muito mais tempo no sol, vai e volta. E aqui em Recife a gente tem um agravante. Qual é? O assalto, né? E eu não sei se vocês lembram ali no HC, não sei se vocês perceberam, que era fechado assim em cima, né? Tinha muito assalto. Até estupro aconteceu ali naquela ponte, que foi registrado, está registrado inclusive lá no próprio HC, né? Então, a gente faz um cálculo matemático na cabeça. Qual que é mais arriscado? É eu gastar tempo, energia, suor, ainda me arriscar a ser assaltado lá em cima, ou eu simplesmente vou aqui em reto, dou uma carreira, o carro não vem, se aproveita e foi embora. É assim que vai. Vai e vai, não é atropelado. Mas enfim, esse é o cálculo que a gente faz. Eu dei esses exemplos assim bem caricaturados, mas em tudo na vida a gente faz esse cálculo matemático. Do mesmo jeito é no ambiente de trabalho. Eu faço esse floreado todinho para dizer que no ambiente de trabalho a gente se comporta exatamente assim. A gente faz esse cálculo. Tem um agravante, como eu falei bem no início. O trabalho, ele é fetichizante. A não ser que você esteja ali passando uma chuva, mas é difícil, né? Você trabalha no setor como a educação, ou se você trabalha na saúde, ou, enfim, você já está há mais anos, inclusive. Você pode mudar, pode, mas é difícil, né? Você cria vínculos, né? E aí você se confunde com o trabalho, né? E aí todas essas questões pesam e você faz um cálculo na sua cabeça. E aí você se submete a uma série de situações, né? Então muitas vezes você dá o equipamento, fala, olha assim, para o trabalhador é do mesmo jeito, trabalhador rural. Para você se proteger do agrotóxicos, tem um equipamento, a parafernália, parece que uma pessoa, para se proteger minimamente, não protege total, mas para se proteger minimamente, você fica parecendo um astronauta. Agora, para dar um trabalhador lá de Petrolina, no sol quente da molesta, para vestir toda aquela parafernália, capa, gorro, máscara, protetor ocular, luva, bota, óculos, eu nem sei mais tanta coisa que tem que botar, né? Um calor infernal. Aí o trabalhador faz um cálculo na cabeça dele. Não é, ele parou assim, fez um cálculo físico, né, no papel. Não, é um cálculo subjetivo. Diz, ó, eu vou gastar muito, e sem falar que muitos desmaiam, porque o calor é muito intenso, você não troca, a pele não respira, né, porque a nossa pele respira também. Então desidrata, tem insolação. O que o trabalhador faz? Faz um cálculo e diz, não vou usar. Então, por mais que se o empresário der, ele não usa. Então, eu estou enfatizando isso porque um dos preceitos da saúde do trabalhador é o reconhecimento do saber operário. Né? Então, para tudo que nós formos fazer, temos que reconhecer o saber do trabalhador, né, como sendo fundamental. Aqui é só para mostrar um pouco o contexto do trabalho no Brasil, muito rapidamente, com fotos, né, dos vários riscos que nós temos, né. Essas duas fotos do canto da direita são aqui em Pernambuco mesmo, embaixo no trabalho da cana, aqui em Goiânia. Lá em cima, lá em Euricuri, né, onde a gente tem Ipubi, Trindade, né, naquela região, e tem o polo terceiro. Aquilo ali é poeira de gesso, né, e que dá uma doença do pulmão do trabalhador que se chama pneumoconiose, né, que é, enfim, não tem cura, né. O trabalho na cana também dá uma doença que se chama bagaçose, tem outras coisas. Eita, bom, danificou, mas tinha trabalho infantil com robôs, esse é o trabalho infantil, inclusive aqui em Pernambuco também, o trabalho da mandioca, que a gente tem muita criança. Infelizmente a foto, quando transferiu para cá, sumiu do mapa, mas fica fica aí outra vez a gente vê, vocês ficam aí. Um outro trabalho precarizado, e aí eu trazia uma foto de um trabalho aqui também em Pernambuco, que é na região de Caruaru, Toritama, Santa Cruz, onde tem a produção de jeans, né, em malha, mas principalmente jeans. Provavelmente todas as calças jeans que vocês estão usando aqui, por mais cara que elas sejam, elas vieram de Caruaru, porque Caruaru produz hoje 92% das roupas de jeans, né, do Brasil, né. As roupas de malha e de outros tecidos tem em São Paulo, em outros locais,
acho que é em Santa Catarina também, que tem uma grande importância, mas de jeans é aqui na região de Caruaru e Toritama, né? Com uma grande exploração da força de trabalho, né? A ponto de que lá em Caruaru, de Caruaru vocês entendam a região, né? Lá nesse polo de confecções as pessoas trabalham, assim como no período da Revolução Industrial, eles trabalham entre 18 e 20 horas por dia. Você tem de crianças de 4 anos a idosos de 70 anos trabalhando em diferentes funções, em situações absolutamente precárias, são terceirizados, quarteirizados ou quinteirizados, ou seja, é alguém que contrata alguém, que contrata alguém, que contrata alguém, né? Direitos trabalhistas e previdenciários, 0%, né? Com os fios correndo, as junto com máquinas, sem tempo para almoçar, para jantar, ou seja, tinha uma foto ali que registrar, mas infelizmente eu vou ter que botar em outra situação. Deixa eu passar aqui rapidinho, é muito rápido também isso aqui, só para mostrar vários riscos, né, que a gente pode se deparar no ambiente de trabalho, né? Então a gente tem riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, psicossociais, enfim, e riscos vinculados à organização do trabalho, né? Tipo a pressão da chefia, você tem que produzir tanto, você tem que dar X número de aula, você tem que atender tantos pacientes, sei lá. Isso são formas de pressão, né, que a gente tem no ambiente de trabalho em turno, né, trabalho noturno, né, porque traz, né, diferentes comprometimentos, né, para a saúde da gente. Só o fato de você trabalhar, nós somos seres, né, que existimos para trabalhar quando o sol nasce e quando o sol se põe. A noite não foi feita para nós trabalhar, nós que criamos isso, né, e o capital adorou isso, inclusive, né, porque aí você explora mais ainda, né. Aí você vai dizer, como é que o trabalhador iria estudar, né? Porque a gente espera que o trabalhador estude antes, assim, no plano do ideal, assim, né? O trabalhador e a trabalhadora deveria estudar, ir para a escola fundamental, tudinho, né? Ir para a universidade ou curso técnico, depois ele se inserir no mercado de trabalho. Mas a nossa realidade, né, como eu digo sempre, baseada nessa minha amiga Socorro, a realidade sempre atrapalha, né? E aí o que a gente tem? Tem aquela, como é que chama, EJA, né, que é de educação de jovens e adultos, tem que acontecer que horas? De noite, né, porque os jovens e adultos estão aonde? Estão trabalhando, né, durante o dia. Então a gente vai criando adaptações, né, à realidade. Mas saiba que isso traz transtornos para a saúde do professor que está em sala e também daquele jovem e adulto que está também em sala, porque ele é um trabalhador aprendiz, geralmente, né, então... Enfim, são vários transtornos e aí, que são importantes da gente né, localizar. Isso é esquematicamente, né, como é que acontece no processo de trabalho, né? Então nosso organismo é um organismo que ele é muito plástico, né? Ele se adapta a qualquer situação. Veja que a gente mora nos trópicos, né? Abaixo da linha do Equador, bem próximo, nossa temperatura é sempre em torno de 26, 30 graus, né? A nossa praia é maravilha, né? Marzinho sempre quentinho, bonzinho, mesmo no inverno ele está morninho, né? Beleza, a gente pega um avião e vai para a Sibéria. Hoje, eu resolvi, vou embora para a Sibéria de férias. Olha mesmo. Lá na Sibéria é o quê? Gelo, né? E aí o que acontece? O meu organismo passava por um processo de adaptação. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, eu já estou totalmente adaptada lá. Pode acreditar. Além do que a gente tem os agasalhos, né, para os primeiros dias. Depois, quando chega no inverno, na Sibéria, que é mais frio ainda, mas a gente já está adaptado, né? Ou no Canadá, podia ser para o Canadá, né? O Canadá é mais, deve ser, eu nunca fui, mas deve ser muito mais legal, né? Enfim, pelo menos a atenção primária lá funciona perfeitamente, a educação também, né? Então é um lugar que eu pretendo conhecer um dia. Mas enfim, chegando lá nesses lugares, né? Que chega o inverno, chega a 50 graus abaixo de zero, e no verão, chega o verão dele, verãozão brabo, 20 graus, né? Mas a gente se adapta a isso. Só que a gente se adapta e esse processo de adaptação gera sofrimento. São sofrimentos que a gente não percebe, são sofrimentos físicos, né? Sofrimentos psíquicos, né? E que muitas vezes a gente não percebe, mas o organismo sofre, né? Porque faz parte desse processo de adaptação. Do mesmo jeito, num processo de trabalho.
a gente chega em qualquer ambiente de trabalho pela primeira vez e a gente se depara, causa um estranhamento no início, né? Desde a cadeira, o banco, a organização das salas, dependendo da atividade que a gente vai se inserir. Mas com o passar do tempo, nosso organismo ele se adapta ao que a gente tem disposto. Disposto não, disponível, né? Então, se eu estou na sala, se eu vou para uma sala de aula, e se eu tenho um quadro, aqueles quadros interativos, que eu esqueci como é o nome agora, aqueles que é todo que você... Aquela lousa que você, inclusive, acessa a internet, não sei o quê. Aquilo é tão massa, né? Lousa digital. Digital, isso, né? A lousa digital. Se você vai para um ambiente e tem acesso àquele equipamento, você vai dar aula naquele equipamento e vai botar os seus alunos para fazer atividades lá, não sei o quê. Meu, beleza. Você está aqui e quer acessar, mostrar uma coisa, um artigo, uma matéria, uma coisa. Se eu quisesse agora mostrar umas figuras, eu acessava aqui na lousa digital, chique, ia lá e mostrava para vocês. Enfim, eu tenho que me adaptar, né? Falar, né? E aí eu fiz um trabalho numa época que visitei várias escolas aqui de Pernambuco, inclusive tinha várias escolas na zona rural, cada uma, eu tive a oportunidade de visitar uma maravilhosa, assim, eu ficava com inveja, porque eu venho da zona rural, inclusive, eu não tive acesso àquilo, mas eu trabalho até 6 anos de idade, eu morava no sítio, né? Estudei no sítio, só que era bem mais simples, né? Eu ficava me lembrando, poxa, minha professora fazia das tripas coração, né? Pra fazer coisas que eu fico imaginando, dancinhas, não sei o que, acesso a determinadas coisas, jogos que ela criava. Eu tinha 6 anos de idade, quando minha memória vai, né? Mas, aí eu fui visitar umas escolas na zona rural, puxa, eu fiquei assim, meu Deus do céu, esses professores, e às vezes eu fico imaginando na Amazônia, que tem gente que pega um barco e vai não sei quantas horas. Gente, aí lá, chega lá, você não tem uma lousa digital, muitas vezes você não tem nem acesso à internet, aí você tem, às vezes, ainda o GIS, que aí já deveria ter, mas ainda tem o GIS. O que você faz? Você se adapta ao GIS, você dá uma aula no quadro negro, escreve, em vez de trazer os slides, como eu trouxe aqui, eu vou lá e escrevo no quadro negro, ou no quadro branco, ou seja lá qual for, mas se não tivesse, eu tenho uma fila, porque eu digo, não sei. Eu esqueci de perguntar, como é que ia ser, né, aqui, como é que ia ter data show, se não tinha, os livros não perguntei. Aí eu disse, pô, vou levar de qualquer forma uma fila, né, porque qualquer coisa eu vou lá no quadro e no blá mesmo, falando, e de vez em quando dou uma filada para ver se eu não fugi muito, enfim. Trouxe a minha filha, está aqui na minha bolsa, né? A gente vai se adaptar, né? Só que essa adaptação gera, do mesmo jeito, gera o que Asa Cristina Laurel chama de desgaste operário, né? Que é o desgaste físico, mental, cognitivo, que acomete o trabalhador e a trabalhadora decorrente desse processo de adaptação ao ambiente de trabalho. Então, é o fato de vocês estarem sentadas aí já algumas horas, pô, já são 11h15, né? Faz mais de uma hora que eu falo, minha gente. Ixi, vai ter que eu não vou falar nem metade do que eu programei. Mas, enfim, vocês estão aí sentados, né, há cerca de uma hora. Eu tenho certeza que, de vez em quando, vocês botam a bunda para o lado, botam a bunda para o outro, botam a perna para frente, estica para trás, aí mexe um pouquinho. Por quê? É o organismo de vocês que está se adaptando a esse assento aí. E esse assento, né, vai gerar sofrimento. Já está gerando algum sofrimento, porque ele já está gerando algum desgaste, né? Desgaste na coluna de vocês, né? Então, por isso que vocês estão mudando de posição. Tem gente que está com a perna mais para frente, tem gente que está mais para o lado. É o organismo tentando encontrar uma posição que cause menos sofrimento, mas causa sofrimento. Aí vocês imaginem isso num trabalhador que tem que ficar horas, né, na mesma posição, horas fazendo determinados movimentos. Isso gera esse desgaste operário. E esse desgaste vai aparecer nas diferentes formas de acidente e de doença do trabalho, né? E é isso que é uma grande preocupação, né, da saúde do trabalhador. É garantir que esse trabalhador e essa trabalhadora, né, continue trabalhando, mas em condições o mais rígido possível. A gente sabe de pronto que qualquer trabalho, ele é adoecedor. Ele é gerador, como diz Christophe Dejoux, ele é gerador de prazer e de sofrimento, né? Então, esse prazer a gente tem que aumentar mais do que o sofrimento. Quando o sofrimento está mais alto do que o prazer, a gente adoece, né? Então é isso que a gente tem que ter, né, em mente ao lidar. Deixa eu ver o que é que eu vou ter mais condições de
de falar, porque eu não vou popular essas coisas aqui, vou falar rapidamente só. Acho que eu não vou ler tudo não. É só para lembrar. Acidente do trabalho é aquele evento agudo, né? Deixa eu ver se eu acho que eu tenho um de acidente aqui. Ah, meu Deus, apagou, era esse, viu? Bom, mas enfim, eu vou dizer. Você vê que desconfigurou um pouco. Acidente do trabalho é aquele que acontece de forma aguda e que leva a um evento abrupto, né? Então é você, por exemplo, levar uma queda, é você ser atropelado. Não, ninguém vai ser, não é você não, uma pessoa qualquer, né? E ele pode acontecer tanto no ambiente de trabalho ou no trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Isso também é acidente de trabalho, né? Você vinha no ônibus ou no carro, teve um acidente e você se envolveu no acidente, é acidente de trabalho, né? Qualquer situação, você viaja, Celinha viajou para Garanhuns, qualquer coisa que acontecesse com ela lá em Garanhuns, no período que ela estava fora, é acidente de trabalho. Se equiparam aos acidentes de trabalho as doenças do trabalho. As doenças do trabalho são aquelas que são, desde aquelas que são inerentes à atividade, por exemplo, um professor desenvolver problemas de cordas vocais. É uma atividade que é inerente à atividade daquele trabalhador, daquela trabalhadora. Mas também tem situações em que você desenvolve determinadas doenças decorrentes do trabalho. Por exemplo, alcoolismo. Alcoolismo não é uma doença inerente à atividade do professor, mas o professor pode desenvolver alcoolismo decorrente, por exemplo, das jornadas excessivas que ele tem, dos estresses que ele tem, dos riscos que ele corre e várias outras situações do ambiente de trabalho que levam ele a adoecer, né? Um professor pode desenvolver hipertensão arterial por conta do mesmo processo de trabalho, do ambiente, das condições, né? Desenvolver hipertensão não é uma doença específica da categoria professor, como é, por exemplo, a de cordas vocais, né? Mas é uma doença. E existe uma outra categoria, inclusive. Você pode entrar lembra que a gente faz o admissional, o exame admissional e o periódico? Eu fiz o exame admissional, eu não tinha hipertensão arterial. No exame periódico eu tomo hipertensão arterial. Pode ser de várias coisas, mas pode ser também do ambiente de trabalho. Ou eu fiz o exame admissional e eu tinha uma determinada hipertensão arterial no nível leve. Quando eu vou fazer o exame admissional, ele está no nível moderado ou grave. Pode ser de várias outras coisas, mas pode ser também do ambiente de trabalho. E essa doença que você consegue comprovar que está relacionada ao ambiente de trabalho, ao processo de trabalho, ela também é doença do trabalho. Oi? Dependência de benzodiazepínicos. Também. Porque assim, é algo muito comum, né? A dependência de benzodiazepínicos. Cada vez. Rivotril. E aí assim também você vê, é sempre pessoas que vêm consumindo, né? E aí é considerado. Eu falei de alcoolismo, mas álcool e outras drogas. Qualquer dependência de álcool e outras drogas é uma doença, né? E aí você pode, né, se você comprova, né, inclusive os distúrbios psíquicos entre a categoria de professores têm aumentado muito, não só em professores, diga-se de passagem, qualquer categoria de trabalhadores que lida com gente, bancários, professores, profissionais de saúde, né, tem aumentado muito os quadros de estresse, síndrome de burnout, assédio moral, né? E aí tem várias, né, explicações, né, para essa situação. Quando você está com... às vezes não chega ao estresse propriamente dito, mas você já tem quadros, né, neuróticos, né, angústias, ansiedade, né, que são quadros psíquicos também. Você recorre muitas vezes os profissionais de saúde prescrevem, né, vários, né, medicamentos, né? E aí esse medicamento tende a se tornar quase que se perpetuar e você cada vez, né, gera uma certa dependência química. E aí quando você começa a, inclusive, utilizar determinados subterfúgios para adquirir esses medicamentos, como você caracteriza mesmo o uso, às vezes até ilegal, isso também é doença, né? E se a gente consegue comprovar que está relacionado, que foi por alguma coisa relacionada ao ambiente de trabalho,
passa a ser uma doença do trabalho. E aí, sabe quem decidiu isso, que isso poderia ser? Foi aquele grupo interministerial que trata da segurança e saúde do trabalhador, ainda nos anos 2005, definiu esses conceitos. Foi uma discussão entre o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência, que é quem paga a Previdência, principalmente dos trabalhadores, né, privados que não são regidos pelo regime jurídico único. Né? Esse grupo que foi extinto antes de ontem, foi ele que definiu isso. Agora, eu estou falando o que eu não sei como é que vai ser doravante. Eu, sinceramente, não sei, mas era o que era assim que se definia. Né? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui é muito... Vou passar muito rapidamente, porque muitas coisas da vivência de vocês mesmo. Eu vou trazer alguns dados. Enfim, aquela coisa da confusão que a gente tem no serviço público, muitas vezes, né? Do Estado, da relação que se estabelece, mesmo sendo no serviço público, tem uma relação de trabalho, de cunho capitalista mesmo. E uma coisa que é muito agravante é que a gente tem pouquíssima informação sobre os dados de adoecimento de nós, servidores públicos. Praticamente não tem, né? Não é uma coisa só aqui, é no mundo como um todo. Né? Nós estamos para servir a sociedade. Esse é o conceito que está por trás. E às custas disso, muitas vezes, muitas informações, né, não são levadas, né, não são de interesse. Isso aqui foi um sistema que se criou no nível federal, né, que era preocupado com a atenção à saúde do trabalhador do serviço público, que a ideia era que se multiplicasse nos estados, mas isso, enfim, eu vou discutir isso aqui agora não. Eu vou rapidamente também mostrar alguns dados só do trabalho docente, né, que a gente tem um corpo que, um levantamento, acho que foi de 2017, deixa eu ver de quando foi, 2019 já, né? 80%, 81,7%, né, do corpo é feminino, né? Só 20% é masculino. Ali em cima tinha um bocado de figurinha de mulher, que do lado tinha 2 homens, mas não apareceu, né? Mas de conta que tem, aquelas figurinhas de banheiro ali, tinha 8 mulheres e 2 hominhos, né? Mas sumiu, enfim, eita da moça, agora lascou, né? Isso aqui era uma tabela, né, que eu acho que não vai poder mostrar. Eu não sei o que aconteceu não, minha gente, mas enfim. Nessa tabela aí eu mostrava como é que era a distribuição da população. Então a gente via que era uma população. Características gerais. Então, é um corpo feminino, né? Não significa que não tem homens também. É um corpo branco, né? No Brasil todo, a maioria dos professores é branco, né? Poucos pardos e negros, né? E tinha o salário, mas eu não vou me lembrar agora mais de jeito nenhum, mas estava aí. Enfim, depois eu tento passar para vocês. Bom, também não vai... Aqui é um gráfico que mostra... Minha gente, eu vou pular esse negócio, porque não tem sentido eu fazer de conta esse negócio, mas enfim, vou só falar. Que mostrava o crescimento, né, do número, né, de docentes no país, né? Então hoje a gente já está em cerca de 2,8 milhões, né, de docentes, de corpos, né, de trabalhadores da educação, né? Isso era uma coisa importante, mostrava um pouco a distribuição, né, enfim, que talvez interesse mais, que é isso aí que está chamando a atenção. Uma coisa que chama a atenção no trabalho docente é a intensificação, né, do trabalho, né, alinhado a essas outras como resultado dessas características ali, ó, precarização do trabalho, aumento da carga de trabalho. A gente tem um grande número, tinha um gráfico que mostrava também o número de alunos em relação ao número de docentes, assim, era um número extraordinário, né? O aumento no controle nas exigências de produtividade, né? A precarização das condições de trabalho, a expansão das jornadas. Eu lembro que eu falei do bichinho que não larga da gente, 24 horas por dia, né? A gente está ligado, né? A qualquer hora o chefe, fulaninho está precisando disso, não sei o que lá, fulaninho vai e responde, né? Aqui embaixo é a referência, né, de onde eu tirei essa informação, né? Então, a gente, Graça Druck, né, ela e um grupo que trabalha basicamente o trabalho docente, ela chama a atenção para essa intensificação do trabalho, né, relacionada a essas condições, as questões salariais, o tempo, a jornada, enfim, né, e como isso intensifica, leva
a saúde do trabalhador, do mesmo jeito a dupla jornada, excesso de tarefas, dificuldade de relacionamento, aumento da carga, demanda por índices institucionais elevados, pressão por desempenho, enfim, questões salariais, as condições mesmo do ambiente de trabalho. Isso aqui é uma pesquisa que foi realizada pelo Sindicato dos Professores de São Paulo, né? E aí mostrava quais eram os principais motivos de insatisfação dos professores, né? E aí chamava a atenção a superlotação das salas, né? Falta de material didático, as dificuldades de aprendizagem dos estudantes e a jornada excessiva de trabalho, né? desses professores, né? Várias questões vinculadas à própria organização do trabalho mesmo, né? E como isso vai se repercutir na vida dos trabalhadores, né? E aí, oi. Acho que tem uma questão que você falou. Sim, desculpa. Eu acho que dentro das questões que você trouxe do trabalho docente, né? Eu acho que tem uma questão também que hoje essa vinculação e todas essas questões que o docente recebe, dessa relação com a família, com o aluno. Então, as questões também que ele termina se implicando, né, se absorvendo. E são as questões sociais. Não tem como um trabalhador hoje, e aí o docente não se implicar com a questão de cada vez mais a questão da segurança, da questão, né, assim, então, ele tem uma responsabilidade, é a corresponsabilidade com o outro. Então, isso também eu acho que entra até como uma doença do trabalho daquilo, né? E reflete ali na dificuldade. Exatamente. Então, assim, como também que eu acho que esse é um desafio dessas equipes que estão aqui, né, que são as equipes do NAR, de como pensar estratégias para apoiar esse processo de forma coletiva, entendeu? Então, acho que esta relação, a vulnerabilidade com que esses trabalhadores, né, esses docentes hoje são expostos dentro das comunidades, cada vez mais vulneráveis, né? Então, você se deparar com a situação de cada um daqueles alunos que estão ali, você termina se implicando, e a questão com a família, com tudo. E aí eu estou falando docente, mas todos nós, assim, né, como trabalhadores gerais, né? A violência, coisas que eles... A violência do dia a dia mesmo, né, do contexto social onde eles estão atuando, estão trabalhando. E aí eles se sentem muito responsáveis pelos alunos, exercendo o papel da família do aluno. São depoimentos de professores, apesar da gente aqui na sede não estar tão na ponta, mas eu acho que o pessoal aí que está mais nas regionais e trabalhando junto com as escolas deve perceber e ter mais clareza até de como é que isso se dá. Eu quero ilustrar com um exemplo. Eu peguei um Uber, né, para vir para cá, e ele viu o destino, e daí ele, vai para a educação, você é da educação? Eu disse, não, eu sou jornalista, mas estou fazendo o curso de letras. Aí eu faço letras, eu sou professor. Aí eu, assim, né, o dia que eu estou livre, eu faço Uber. Eu vim do Rio para cá, aí estou com um contrato, não é numa escola regular, aliás, de referência, é regular, 45 alunos que ele tem que dar, e no dia que está vago, ele faz Uber. Eu pensei, que é isso? Pois é, que são as estratégias de sobrevivência que os trabalhadores têm, né? Por que ele vai fazer Uber? Provavelmente o salário não está, né? Que esse é um problema, né? Consenso, eu acho, um pouco, né? E aí ele vai criando as várias estratégias e os vários criando outras formas, enfim, né? Essas são algumas questões, né? E aí você tem várias, né, implicações, né, com a vida, né? Você está sempre se sentindo culpado, né? Sempre está em falta, né? E essa coisa que Celinha chamou, né? Essas implicações, você se implica, né? Você se sente implicado com os seus educandos, enfim, isso você me deixa sempre com essa sensação de que você não está dando conta, né? E aí quando isso se compromete, lembra que Deus sempre coloca uma balança assim, né? Entre o prazer e o sofrimento, né? Isso quando você vai gerando mais sofrimento e menos prazer. Mas assim,
engraçada essa observação aí, da questão do Uber. Porque assim, é porque o Uber é novo. Porque assim, desde quando eu me entendo por gente, que professor, servidor público, a gente ou vende uma coxinha, ou vende um lanche, ou vende Avon, ou vende qualquer revistinha. Assim, é porque o Uber é novo. Porque é uma observação assim. Não, mas enfim, ele está trabalhando, mas poderia ser qualquer coisa, qualquer vínculo, qualquer outra coisa. Né? O Uber tem um agravante. O Uber tem um agravante, né? Que é o que a gente chama da superexploração da força de trabalho. Né? Porque o Uber, né? Tem gente que vive só de Uber, né? O caso desse que ele falou especificamente. Mas todos nós vendemos nossa força de trabalho. E o dono, né, quem está comprando, ele extrai o lucro e a mais-valia em cima da nossa força de trabalho. No caso do Uber, isso aí é mais alto. Né? De cada corrida, né, de cada ganho que um uberista faz, 25% ou 30%, eu não me lembro agora, fica com a empresa. Então, assim, veja que ele ganha R$10 numa corrida, R$2,50 vai para a empresa, ele só ganha dali R$7, e aí com esses R$7 ele tem que dar conta do carro, do seguro, de todas as coisas da vida dele. Então, na questão do Uber, né, inclusive esse processo de uberização tem se extrapolado até para outros setores, né? No setor privado da educação já tem relatos de uberização, na saúde você já tem relatos de uberização, que é essa superexploração em cima de um trabalho altamente precarizado. Né? Então, isso é que é mais agravante. Todos é comunismo, vender roupa, vender coxinha, vender bolo, não sei o que, criar algumas estratégias de complementação da renda. Nós, inclusive, trabalhadores e trabalhadoras, nós utilizamos uma estratégia que não deveríamos, que é vender o risco. Quando nós recebemos insalubridade, periculosidade, nós estamos dizendo, olha, eu me submeto a tal risco, né? Do pó de giz, por exemplo, eu não sei se ainda existe, eu sou meio atrasada, mas antigamente existia uma gratificação pelo pó de giz, né? Que era por conta, não tem mais giz, né? Então, enfim, mas existia isso, né? Que era por conta do risco que você tinha da exposição ao giz. E aí você tinha vários problemas respiratórios, inclusive risco de pneumoconiose. Essa monetização do risco que a gente chama, você está dizendo, olha, eu vou me submeter em troca para receber uma gratificaçãozinha. E isso entra como complementação da renda. A rigor, nós não deveríamos aceitar. Deveríamos dizer, não vou aceitar isso. Mas se a gente não fizer isso, o que acontece com a gente? A gente não trabalha ou perde o trabalho. Né? Então, a gente, né, se submete a essa situação. Né? Bom, eu vou passar também alguns agravos, né, de adoecimento, né, eu nem trouxe slide porque eu, enfim, de tudo, mas assim, algumas coisas, né, que chama mais a atenção entre os trabalhadores da educação, né, e aí predomina o sofrimento psíquico e mental, né, predominam os distúrbios musculoesqueléticos, né, que comprometem as articulações, e aí você tem dores em tudo quanto é lugar, dores articulares, né, que a gente chama de doença osteomuscular relacionada ao trabalho, né, seja pelo fato de estar na mesma posição, às vezes em pé, às vezes sentado, às vezes mexendo com determinados equipamentos, né, corrigindo provas, sei lá, né, e as questões vocais, né, que né, não significa que não tem as outras, né, as doenças cardiovasculares também, por exemplo, estão num crescente entre a categoria, né, de trabalhadores da educação, né? Hipertensão arterial está muito comum, mas tem outras doenças cardiovasculares que também acometem esse grupo de trabalhadores, né? E aí aqui tinha uma figura, mas não tem o que fazer, né? A gente tem uma elevada prevalência, né, de distúrbios vocais, é por isso que, inclusive, no núcleo de vocês a gente tem fonoaudiólogos, né, que é para estar, inclusive, trabalhando esse elemento, esse componente, essa parte do corpo, né, com os trabalhadores de maneira preventiva, na perspectiva de evitar mesmo que desgaste muito rapidamente, né, todos os elementos da voz, mas não só da voz, né, inclusive da respiração também, né,
Quanto mais você fala, mais você resseca as mucosas. Com a mucosa ressecada, mais favorável você está a adquirir determinadas infecções, amidalite, otite, né? Que embora o ouvido fique aqui, mas tem uma comunicação, né? Infecções respiratórias altas e às vezes até baixas de pulmão e tal, por conta que você fala muito, né? Então, todo esse cuidado, né, com as vias aéreas e com o aparelho vocativo, você precisa, né, trabalhar de maneira preventiva para evitar acontecer isso aí, né? Então, a gente tem rouquidão, fadiga vocal, garganta seca, mas tem também cânceres, por exemplo, tem nódulos de corda vocal, tem uma série, né, de problemas, né? Um outro elemento que tem comprometido muito é a parte da saúde mental mesmo, né, desses profissionais, né? E é mais por este motivo, certamente, que vocês têm psicólogos e psicólogas na equipe, né? Que é para estar tentando trabalhar, identificar e trabalhar mesmo de maneira coletiva na promoção da saúde mental dessas pessoas, né? Dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, né? E aí a gente tem uma série de agravos, né? Eu vou chamar a atenção para dois deles, que é o estresse e a síndrome de burnout, né? Que tem sido muito comum entre professores. Mas você tem de tudo, desde os quadros de distúrbios psiquiátricos menores, que a gente chama como as angústias, ansiedades, neuroses comportamentais, até quadros psicóticos. A gente tem relatos de professores que surtaram em sala de aula, né? Não é pouco esse número, né? E aí o professor surtou porque ele achou bonito surtar? Não. É por conta dessa carga de trabalho, né, de toda essa pressão que ele está vivendo. E, sabe, a conjuntura lá fora, não só estou dizendo de hoje, mas de toda a conjuntura que está em volta daquele sujeito, né, que leva essas pessoas a adoecerem, né? E a gente tem que, do lado de cá, né, criar algumas estratégias, pensar em algumas estratégias, né, para minimizar esse sofrimento, né? A gente não vai resolver o sofrimento, porque vai continuar o salário baixo, vai continuar a conjuntura política lá fora com a moléstia, né? Vai continuar com os problemas na família, vai continuar com muitas coisas. Por isso que é importante, inclusive, a gente ouvir essas pessoas, porque a gente pode, junto com eles, tomar algumas decisões, né? O que é que a gente pode fazer para ajudar, né? Que ideias que a gente pode ter junto, né, para resolver? Tem coisas que talvez no âmbito da... Como chama? Núcleos, NAIS, NAIS, né? Tem muitas coisas que o NAIS não vai poder fazer sozinho, né? Porque não está na sua governabilidade, muitas coisas da vida do sujeito. Mas você precisa criar algumas estratégias coletivas, né? De minimizar, dissipar, né, aquilo ali, ou até de se organizar mesmo, né, politicamente, para exigir os seus direitos, porque tem determinadas coisas que não vão cair do céu. Por mais de esquerda que seja um governo, ele não é bonzinho. Ele está no jogo. Nós temos um Estado capitalista e os governos, eles respondem ao que o mercado diz. Quem manda nos governos é a economia. A gente não se iluda, nunca. Todas as conquistas que nós tivemos em governo de direita e de esquerda foi de luta dos trabalhadores. Então, muitas vezes, algumas estratégias que nós precisamos ter é de discutir politicamente com aquelas pessoas como é que a gente resolve uma questão salarial. É o NAIS que vai resolver? Não é o NAIS que vai resolver. É a luta política dos trabalhadores da educação que vão resolver. Então, essas são questões que o NAIS não tem como agir, mas tem como discutir o que é que nós podemos fazer junto, que tipo de suporte. Esses dados, a gente fazer, por que a gente faz, por exemplo, vou propor aqui para você, fazer um inquérito de saúde do trabalhador da educação. A gente trabalha junto e a gente define com o NAIS, vamos fazer isso aqui no estado de Pernambuco. Beleza. E o que a gente vai fazer com isso? A gente tem que divulgar. Os gestores precisam saber de como é que está esse panorama de adoecimento e de sofrimento desses trabalhadores. Mas os trabalhadores e as trabalhadoras precisam ter também esses dados para incorporar na sua luta. Olha, como lá em São Paulo foi feito, o sindicato fez lá em São Paulo aquilo ali. Quando diz assim, 70% tem tal insatisfação por conta da questão salarial, ou por conta do número de alunos em sala de aula, ou por conta das condições de trabalho A, B ou C, significa que na pauta do sindicato isso vai entrar e vai pressionar os gestores. Eu sinto muito para a Beto que está aqui na gestão, ou para quem quer que seja que esteja na Secretaria da Educação.
Mas é esse conflito que a gente vive quando está lidando com saúde do trabalhador. Porque pensar a saúde é pensar essas coisas. E tem muitas estratégias que, por mais que a gente queira, que boa vontade a gente tenha, a gente não consegue, é uma luta maior. E essa questão do salário é sempre uma luta maior, né? Como em várias outras questões, melhorar as condições de trabalho, o ambiente de trabalho escolar, né? Os gestores, muitas vezes, os gestores imediatos, não têm o que fazer, porque tem determinações superiores, tem questões superiores, que só a luta organizada que vai, com o tempo, né, resolvendo. Não é assim também, não passe de mágica, mas precisa ser colocado, né, na discussão, né? Por isso que a gente não adianta, isso é o que nos diferencia. Ao falar de saúde do trabalhador, a gente tem que falar dessas coisas, né? Tem coisas que a gente, quando a gente, por exemplo, quando o governo federal extingue setores que são fundamentais para a saúde e segurança do trabalhador, os trabalhadores deveriam estar virados no maripoente, no meio da rua, sabe? Enfim, isso a gente precisa de, em algum momento, fazer, porque senão a gente vai só perder, né? Enfim, deixa eu pular algumas coisas, né? Que são alguns transtornos quem é da psicologia, né? Sabe, né? Psicossomáticos, né? Que a gente tende a desenvolver, né? Que vai desde, às vezes, uma cefalia, uma tontura, meus quadros de vertigem, por exemplo, eu somatizando, eu estou muito atacada com muita coisa, pode esperar, eu somatizo na mesma hora, eu apareço com vertigem. Qual é a causa? Deus sabe, a visão de tudo quanto era coisa, não tem causa e nem tem cura, né? Então, vamos embora, né? E aí, os trabalhadores têm gastrite, os trabalhadores têm vários quadros, aqui é só alguns deles, né? Hipertensão, tontura, zumbido, né? Até câncer se desenvolve e tem alguma relação psicossocial, né? Então, isso precisa ser, né, a gente precisa ter isso em mente, que é para a gente, inclusive, ter algumas ações, né? A questão do estresse, né, também é outro que a gente precisa discutir, né? Que é um quadro já mais elevado, já é bastante elevado, não é tão ruim ainda quanto a síndrome de burnout, né, que é tipo um quadro mais grave, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas a gente precisa também ter medidas, né, para, se não solucionar, pelo menos minimizar, né, nesses trabalhadores e trabalhadoras, né? E a gente tem o estresse desencadeia vários quadros, né, que vai desde as tensões e dores mesmo, né? Às vezes a gente tem muito trava, a coluna travou. Eita, vocês já tiveram a coluna de vocês travada? Eu já tive algumas vezes, né? Quando eu estou também com muita tacada do juízo, às vezes a minha coluna simplesmente dá uma dor infernal que eu não consigo me mexer. Isso é um sintoma, né, do estresse. Você vai organizando dizendo, neguinha, baixa a bola, vá, se aquieta um tiquinho aí. Só que às vezes a gente pode, às vezes a gente não pode. Por exemplo, essa semana mesmo, até a semana que vem, eu estou numa situação em que eu digo, eu não posso nem adoecer. Se eu adoecer, eu estou mais lascada do que eu já estou. Eu vou me lascar mais ainda. A gente não diz isso, eu digo isso direto. Olha, chega alguém com gripe, olha, pelo amor de Deus, não chega perto de mim, eu não estou nem com tempo de adoecer. Só que eu preciso combinar com o russo, né, com o meu próprio organismo, né? Que às vezes ele não respeita o meu querer, né? Mas enfim, a gente tem todos esses quadros aí que vai, né, desde o mais simples a mais complexos e acomete da ponta do cabelo ao dedão do pé, né? Então o estresse ele tem esse poder, né, de acometer todos os órgãos e sistemas, enfim. E a síndrome de burnout, que é a síndrome crescente, aí já é ponto ao lavar, que tem umas figurinhas tão bonitinhas para mostrar, mas enfim, né, fica para a posteridade. Eu mando para a Beth ou para Guilherme, enfim, alguém, enfim. Pronto, aí depois vocês veem como é que, se a figurinha não apareceu, eu mando de novo, né? Enfim, que é quando realmente você está numa situação intensa, né? É quando você já perdeu todas as suas condições, assim, de reagir, inclusive, né? Então a gente tem, você fica cansado o tempo inteiro, com fadiga o tempo inteiro, com a sensação de que você é um verme rastejante que não serve para nada na vida, né? Isso é a síndrome de burnout, né? Quando você não consegue mais responder a nada, é a síndrome de burnout, né? É uma situação extrema já, né? Aí você já tem a autoestima lá perto do chão, nada presta, nada, sabe? É um quadro que
cursa sempre com uma depressão importante, né? Enfim, é uma situação já que requer muito tratamento, não adianta ficar com outras atividades. Então, essas situações todas já requerem tratamento. O que a gente precisa fazer é evitar de chegar nisso, né? A gente precisa criar situações que evitem de chegar nisso aí, né? E aí tem esses, né, 3 momentos, né, que a gente tem, né, de esgotamento emocional, despersonalização, que é quando você, inclusive, já não se reconhece, né? E aí gera muitas frustrações, enfim, é um crescente, né? Deixa eu falar aqui algumas coisas, né? Isso aqui também eu ia entrar, que era a parte de direitos, né, que a gente está perdendo, né? Mas é só lembrar, né, que todos os trabalhadores e trabalhadoras... Eita, eu queria dar um pulo aqui. Tá. Pode deixar, também não precisa mais não. Eu ia mostrar como é que está na Constituição Federal e no Regime Jurídico Único Federal e aqui do Estado, né? Mas também isso depois vocês podem ver, só para lembrar que, diante de todos esses casos de adoecimento e acidente de trabalho, né, nós temos o direito de afastar. Se esse afastamento for mais de 24 meses, quer dizer, se for de 24 meses ininterruptos, tem direito à aposentadoria. Tem outras situações especiais que também dão direito à aposentadoria por adoecimento também, né? E que a gente, inclusive, até no que ainda né? Mas pode piorar, porque ainda não chegou para os servidores públicos toda a reforma da Previdência, eles ainda estão em processo, mas vai chegar para a gente, né? Então, mas até chegar para a gente é assim, a gente ainda tem alguns direitos, né? Então você adoece, mais de 5 dias se for requerer mais de 5 dias de afastamento, você vai para uma junta e a junta, né, libera pelo tempo que for, desculpa, 3 dias, aqui são 3, lá no federal são 5, né? E aí, enfim, se passar de 3 dias, você vai para a junta e a junta lhe dá o período que você, enfim, que for recomendável e tal. Você tem, são direitos que você tem e que a gente não sabe até onde que vamos, né, permanecer com eles, né? Então, eu acho que o que é importante, né? Eu trouxe assim algumas situações, né, de agravos à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras para a gente ter uma noção, né, de que a gente não pode deixar chegar a esse nível. Eu esqueci de falar das doenças osteomusculares, enfim, esses quadros de todas as dores, de síndromes que existem, né, de túnel do carpo que acomete aqui até bursites, né, e quase que acomete a coluna, né, enfim, todos eles, né, desses quadros álgicos dolorosos, né, que fazem com que a gente também se afaste do trabalho, porque estão absolutamente relacionados ao trabalho. O que é importante é a gente criar estratégias coletivas, né, de proteção e de promoção da saúde, né. Lembre que a gente está no marco da saúde do trabalhador, né. Até onde eu estou de conhecimento, a única médica aqui sou eu, então nenhum de vocês pode se assumir o marco da medicina do trabalho, tem que ser da saúde do trabalhador. Então, pensar coletivamente o fazer, né? O que fazer? Que estratégias que a gente pode fazer para evitar que os trabalhadores adoeçam? O que nós poderíamos fazer para aqueles que já estão doentes, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente vai se articular? Muitas vezes a gente precisa se articular com o sistema de saúde, né? A gente tem os centros de referência em saúde do trabalhador que podem estar acolhendo. Em vários municípios, esse já é a principal demanda dos Serestes. É o corpo docente, né? São professores, trabalhadores da educação de modo geral, que são encaminhados, né, para fazer algum acompanhamento, às vezes precisam de determinados exames, enfim, são acompanhados pelos Serestes, mas a gente tem poucos Serestes em Pernambuco, né? A gente só tem 9 Serestes em Pernambuco, né? Então, não dá para pegar o pessoal da região. Tem um Sereste em Oricuri, e ele vem quase até Serra Talhada, né? É uma área extensa enorme para o Sereste dar conta. Então, a gente não pode esperar só por isso, mas a gente pode, né, se articular com outras estratégias do SUS, né, na atenção da saúde da família, outros níveis mesmo, para encaminhar esses profissionais que vão precisar de suporte, né? A gente vai ter que pensar em estratégias de promover a saúde, de evitar que eles adoeçam. Mas aqueles que já estão doentes, a gente também vai ter
ter que dar um jeito de como é que a gente vai resolver, né? Então, a gente tem que ter consciência disso, para inclusive trabalhar com eles isso, né? Com essas pessoas, homens e mulheres, né? Para que juntos a gente encontre as alternativas, né? Então, era isso um pouco que eu tinha para colocar, me estendi por demais, né? Então eu tenho essa que eu perguntei, quanto tempo você tem? Ah, eu não fui, né? Mas enfim. Obrigada a vocês. Vou continuar espero que a gente continue essa jornada ainda por outros momentos, Manu, Celinha, Neuza, Beth, e vocês agora que estão me conhecendo. Ali está meu e-mail, né? Fiquem à vontade também para nos procurar lá na Fiocruz e a gente tentar fazer algumas coisas juntos. Será um prazer, né? Poder a gente estar desenvolvendo alguma coisa junto. Obrigada pelo convite.